Então, uma das coisas que o advogado e a advogada precisa cuidar e que eu vejo que que a maioria dos advogados e advogadas são omissos com relação a esse ponto, é quando o assunto é personalidade profissional. Como construir uma personalidade profissional forte, né? Que vai me possibilitar alcançar o tal renome, a tal autoridade na advocacia. E essa autoridade vai me trazer mais clientes mais bem qualificados. Que uma das grandes vantagens da autoridade na advocacia não é só te trazer cliente, é te trazer cliente qualificado. É te trazer cliente que vai te pagar um honorário significativo, acima do mercado. Porque você tem autoridade, porque você tem renome. Então, a personalidade profissional é isso. É um ativo, ela é um ativo que o advogado e a advogada precisa construir. A personalidade profissional, ela é construída. E como assim? Nós temos duas personalidades, a pessoal e a profissional. Muito bem, doutora. Nós temos duas personalidades? Não. Nós temos uma só. Nós temos a personalidade. Mas nós temos dentro da nossa personalidade uma espécie que se chama personalidade profissional. É ela que vai mostrar para o mercado jurídico, ela é o nosso cartão de visita. As pessoas ainda ficam preocupadas, muitos advogados já me perguntaram aqui no canal se cartão de visita funciona. Muito pouco, quase nada. O que funciona é a sua personalidade profissional forte, impactante. É ela que funciona. É ela que é eficaz. É ela que transmite segurança para o seu cliente. Então, simplesmente ignorar, achar que isso é utópico, que isso é filosófico demais, que isso é bababá, é ficar para trás na advocacia. É ficar para trás. É perder contratos. É deixar de construir, deixar de assinar contratos. Porque você não deu a devida importância para a sua personalidade profissional. A nossa personalidade profissional, ela tem várias características, várias. Ela é contextual, por exemplo. Tem advogado e advogada que aqui nas mídias sociais se porta da mesma maneira, da sua vida pessoal, mistura. A gente entra na rede social e é uma mistura, a gente não sabe ali o que é pessoal, o que é profissional, né? As personalidades antagônicas, a profissional da pessoal. Veja bem, hoje, um advogado e uma advogada, quando ele vai ser contratado, ou quando ele está na iminência de ser contratado, de fechar um contrato, o cliente, e quando eu digo cliente, os bons clientes, né? As empresas, ela vasculha as suas redes sociais. Vasculha no sentido de, ela não é, quem vasculha a sua rede social não tem o interesse de achar algo de errado. Nada disso. Ele quer te conhecer. E ele quer saber se aquele advogado que fez aquela apresentação na videoconferência ou na reunião presencial, se ele é realmente aquilo que aparenta ser. E aí ele vai para suas mídias sociais. E aí ele vai te observar. Se você não cuida da sua personalidade profissional e você não cuida dela, não dá a devida importância, a consequência natural disso é que ela não se manifeste como deveria se manifestar. Então, quando ele chegar na sua mídia social, no seu Instagram, no seu Facebook, ele vai encontrar lá
as suas questões pessoais, as suas preferências, as suas opiniões políticas. Mas ele vai encontrar muito pouco da sua personalidade profissional, que é o que ele está buscando. Que é o que ele está buscando. Então, a primeira característica da personalidade profissional é contextual. O que é contextual? O nosso comportamento varia de acordo com o contexto em que estamos inseridos. Veja bem, se você tem uma mídia social, e você tem o interesse em advogar sem processo, você precisa cuidar da sua personalidade profissional e trabalhar isso de maneira forte, para que quando o seu cliente estiver vasculhando as suas mídias sociais, ele possa ali identificar a sua personalidade profissional. Anote uma coisa importante que eu vou falar para vocês. Se o seu prospecto, o seu possível cliente, não encontra a sua personalidade profissional, ele não te contrata. Aqui no digital é assim. Como faz para comprovar renda com esses contratos para o imposto de renda? Os contratos celebrados no digital, doutor? Isso que o senhor está perguntando? Como que faz para comprovar renda com esses contratos? É isso? Esses contratos que se fecham aqui no digital de prestação de serviço? É isso que o doutor perguntou, doutor Felipe? Vamos lá. De assessoria. Doutor, os contratos de assessoria, eles são contratos de prestação de serviço. A gente pode emitir nota ou não. A gente pode emitir um recibo. Tem um nome técnico na contabilidade que agora me fugiu. É um recibo que é emitido, nesse caso, ele tem o valor para a receita de uma nota fiscal. Então, algumas empresas, são raras, mas algumas empresas vão exigir nota fiscal. Então, o advogado pode fazer lá isso, RPA. Muito bem, doutor. RPA. O RPA, ele tem esse valor jurídico para comprovar renda junto à receita, né? Mas também o advogado pode fazer o cadastro no município, né? Como advogado, como profissional liberal, e emitir nota fiscal como advogado, como profissional liberal, sem problemas. Ele não precisa ter um CNPJ para emitir nota fiscal. Ele pode emitir nota fiscal como profissional liberal. Depende, aí vai depender, né? Vai depender do interesse do advogado. Mas ambos os documentos, tanto a nota fiscal como o RPA, têm valor jurídico para comprovar o nosso faturamento junto à Receita Federal. E aí comprovar renda, tá? Mas a questão aqui, voltando para o nosso tema, a personalidade profissional, né, ela é fundamental. Fundamental. Às vezes o advogado tem dificuldade em construir sua autoridade porque ele não cuida da personalidade profissional. Veja bem, aprendemos na faculdade, em muitas faculdades, erroneamente, que a autoridade é igual à soma de resultados. Isso é um equívoco. Soma de resultados é um outro ativo do advogado, que, consequentemente, vai de encontro ao conceito de autoridade. Mas autoridade não é um rótulo. Autoridade não é um rótulo. Autoridade é um start mental. Eu vivo dando um exemplo aqui do policial.
A gente está andando com o nosso veículo numa via, à noite, e tem 3 homens no meio da avenida que sinalizam para a gente parar o carro. Eles estão de bermuda e camiseta. A gente tem como passar sem parar. Acredito que a maioria de vocês vai passar e não vai parar. Quem que são esses homens? Mas, se esses mesmos homens estiverem usando a farda da Polícia Militar, o que o nosso cérebro vai nos dizer nesse momento? Opa, estamos diante de 3 autoridades. Autoridades para aquele ato, para o trânsito. Então, nós encostamos o nosso veículo. O que mudou? A farda? Não. A nossa mente, o start na nossa mente mudou. Algo na nossa mente nos disse que aqueles homens eram autoridades. E os anteriores, que eram os mesmos, mas estavam com uma vestimenta diferente, não eram. Engraçado que se a gente chegar lá passando mal num hospital e tiver lá numa maca e vier um homem de branco na nossa direção com uma seringa, a gente vai estender o braço para ele e vai deixar ele aplicar a injeção. Mesmo sem saber quem que é aquele homem. Mas hospital, alguém de branco, poxa, ele deve ser um médico. Nossa mente nos diz. Então, a autoridade é um start na mente do nosso cliente. Autoridade não é rótulo, não é título.